Amém. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro do começo, no livro do início, Gênesis, capítulo 39. Estou falando para o Zé Márcio, o dia que eu peguei Covid, que testou positivo na terça, domingo eu fui fazer uma oração aqui no final do culto, e a minha garganta começou a arranhar e chorava aqui de tanta dor. Na segunda eu não parei de tossir mais. Aí na segunda eu fiz o teste, na terça confirmou, mas hoje não é Covid, é bolo de aniversário de ontem, que atacou a garganta. E café que eu não estava tomando e tomei. Sobrou nada, é bolo de nozes, eu comi tudo. É brincadeira. A hora que soltar, acabar essa pandemia, a gente faz, né? Aí faz um bolo bem grande, né? Uns 5 quilos de bolo, mata um novilho cevado, né? Traz um cabrito também para o Zé Márcio fazer uma buchada de bode para quem gosta, né? Amém. Olha o povo do Pará aí falando amém, gente. Ó. Eita. Como é que é o negócio lá? Tripa frita? Não, essa aí nós vamos deixar. Louvado seja Deus. Vamos esperar a pandemia passar, né? Quem sabe eles mudam esse cardápio, né, Luiz? Você gosta dessas coisas, Luiz? O açaí não pode faltar. Lá eles molham o frango no açaí. Lá o negócio é bom. Glória a Deus. Gênesis capítulo 39, todos encontraram? Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, são 23 versículos, mas eu vou ler rapidinho, porque a mensagem aqui tem muito a ver com isso aqui, amém? Diz assim a palavra do Senhor: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que o trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira, e o Senhor de José tomou e o lançou no cárceres, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor
prosperava. Até aí a leitura, curva sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua noiva, a tua palavra foi lida, Senhor, e o Senhor tem uma mensagem para o coração da tua noiva. Ela é tua, Senhor, o Senhor que cuida, o Senhor que alimenta. Nós somos o instrumento, Senhor, nesta noite, para alimentar o teu povo, meu Deus, mas eu te peço, me esconda atrás da cruz de Jesus Cristo, que ele cresça e eu diminua, para a honra e glória do teu nome e edificação da tua igreja, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Pode se assentar dando glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, momentos difíceis que atravessamos, momentos de crise, de dificuldades em qualquer área da nossa vida, ela tem um condão de fazer com que nós possamos tomar duas atitudes. Uma delas é o desânimo, é o abatimento. Talvez quando a crise está grande, o problema é grande demais, a gente não está vendo a solução, é algo que pode ocasionar um desânimo, ocasionar um abatimento, e a gente fica desanimado, a gente perde as esperanças. Mas ela pode também fazer com que traga àquele que está passando por crise o abandono, o desvio, deixar a sua fé de lado. Porque eu não sei se você já percebeu, mas naquelas maiores dificuldades que você está passando, justamente naquela hora de maior aflição por uma situação difícil que você está atravessando, parece que levanta um enviado de Satanás para chegar lá e te fazer uma pergunta: mas cadê o Deus que você serve? E às vezes a pessoa que vai falar conosco no momento da dificuldade, às vezes ela vem com uma intenção até de saculejar a nossa fé, Anderson. Mas cadê o Deus que você serve? Você sempre falou tanto do Deus que você serve. Alguns vêm com essa intenção, mas ele não sabe que aquelas palavras, mesmo que seja com boa intenção, ela tem um condão de, ao invés de nos tirar do buraco, é nos empurrar para dentro do buraco. E esses momentos de crises, também vem aquela pessoa que faz isso de propósito, que é um enviado mesmo e faz de maldade, para zombar da nossa fé, para poder tumultuar ainda mais os nossos pensamentos. É maldade do coração, porque existe essa maldade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nesse texto que nós lemos, nós vemos José enfrentando uma crise. Ele já tinha começado aqui, se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 37, começa a contar a história de o que aconteceu com José. Rapidamente, que nós não temos muito tempo para falar tudo, mas José, ele era alvo do ódio dos seus irmãos por causa do ciúme. Não dá tempo de entrarmos, uma hora nós fazemos uma palestra aqui, nós vamos convidar a Melissa, já até pedi para ela preparar um material, teremos uma palestra, um encontro de casais, teremos uma palestra para pais e filhos, mas eu não quero entrar, mas só para você lembrar que a consequência que veio sobre José talvez tenha sido por um erro de Jacó, porque ele teve o filho Benjamim e José com a mulher preferida, Raquel, que ele amava, e a Bíblia vai dizer que ela era muito formosa, ela era bonita, trabalhou 14 anos por ela, e a Bíblia vai dizer, nós vamos ter relato que Jacó tratava com diferenciação esse filho. Eu não vou entrar, nós vamos deixar para essa palestra, mas quando nós quebramos um princípio da Bíblia Sagrada, quando nós cometemos acepção, tanto de pessoas, de irmãos, mas também com filhos, com preferência, existe um princípio da Bíblia que é quebrado. E quando tem um princípio quebrado, tem uma penalidade sofrida todas as vezes. Mas esse não é o objeto aqui, mas isso é para outra oportunidade. Mas os irmãos então ficam com ciúme de José. E vai piorar a coisa quando ele tem um sonho e fala que esses irmãos estão se dobrando diante dele. E aí se acende a ira. E quando nós olhamos para o capítulo 37 aqui do livro de Gênesis, nós vamos ver que os irmãos de José, eles pretendem, maquinam matar José por esse ódio, por esse ciúme. E vai se levantar um Judá. Judá se levanta e fala assim, não, talvez até a gente pense assim, mas ele foi bom, porque ele falou, não vamos matar, mas vamos vender. Mas no coração dele, também tinha um pecado terrível, que era o pecado da cobiça, porque ele falou assim, olha, nós não vamos ganhar nada com a morte dele, mas se nós vendermos, ainda iremos ter lucro. Era isso que estava no coração de Judá.
Aí a Bíblia para no capítulo 37, faz um interlúdio, faz uma pausa, e no capítulo 38, antes do 39, vai tratar justamente o que Deus vai trabalhar na vida de Judá. Por quê? Porque Judá é primordial na história da nossa fé. É da tribo de Judá que vai vir o rei segundo o coração de Deus, Davi, e é da tribo de Judá que vai vir o Messias prometido, também já havia falado isso aqui na Bíblia Sagrada. Por isso que Deus para, no capítulo 37, que vem falando de José, para e fala de Judá, porque Deus vai trabalhar na vida de Judá. E se você ler depois, você vai ver que Deus vai usar a nora de Judá. A nora de Judá que ele humilhou, e que ele, vamos dizer assim, passou para trás, foi sujo com ela, e Deus vai usar essa nora dele para humilhar Judá e colocar Judá o coração que ele queria no seu servo. Talvez através da humilhação, como foi falado aqui por alguém já. Talvez quando Deus disciplina porque ama, porque não quer perder, porque quer ver o filho com caráter forjado no fogo, na santidade. E Deus então trabalha na vida de Judá, e nós voltamos para o capítulo 39 que nós lemos. Depois de Deus trabalhar na vida de Judá, e lá na frente nós vamos ver Deus continuando a trabalhar na vida de Judá, mas não é o caso aqui. O que eu quero ver com você aqui, primeira coisa, quando nós olhamos aqui para esse texto que nós lemos, nós poderíamos dividir esse texto em 3 partes. Se você olhar do versículo 1 até o versículo 6, eu poderia te falar que aqui está falando das bênçãos de Deus sobre José. Deus está falando, o escritor está falando, Moisés está falando, olha, Deus abençoava José, e nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Mas do versículo 7 até o versículo 12, nós vamos ver as investidas da mulher de Potifar sobre José, a tentação. A tentação representando aqui especificamente sobre José, mas que representa a tentação que vem sobre todos nós, daqui a pouquinho nós vamos falar. E por último, a terceira parte, que seria do versículo 13 até o versículo 23, a calúnia que é levantada contra José. Primeiro, Deus quer deixar claro aqui que José é um homem abençoado. Mas mesmo um homem abençoado, mesmo um homem que Deus é com ele, ele pode ser tentado, ele pode ser caluniado, ele pode sofrer de todos os maus que essa sociedade perversa, Zé Márcio, está aí para praticar, mas o Senhor o guardou. Mas tem algumas pessoas, irmã Cláudia, que Deus está na vida delas, que Deus está abençoando, e que às vezes eles são pegos de surpresas, como José aqui, e eles não têm o mesmo destino que José, porque aqui José resistiu à tentação, mas tem alguns que acabam cedendo à tentação. O que Deus fala com eles? Será que tem alguma coisa a ver com esse texto? Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso, mas eu quero que você fique aguçado no seu pensamento, na sua curiosidade, porque José, que quando nós olhamos, a Bíblia deixa claro. Olha comigo o versículo 2, no início desse texto, está querendo deixar claro para mim e para você, o Senhor era com José. Mas olha só ainda no versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Olha ainda o versículo 21, o Senhor porém era com José. E o último versículo desse texto, do capítulo 39, a parte final, o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O autor está deixando claro quem era José, e quem era Deus na vida de José. Deus era com ele, Jones. Deus tinha sua bênção derramada sobre José. Deus tinha derramado a sua mão, tinha colocado a sua mão soberana e protetora sobre a vida de José. E está deixando claro isso para nós no texto. Parece que tudo na vida de José ia bem. Quando você olha aqui, até o versículo 6, você entende que a bênção do Senhor era tão evidente na vida desse jovem, Anderson, que Potifar, ao perceber que tudo que ele colocava a mão era diferente, prosperava, e ele falou assim, olha, eu vou colocar você sobre tudo que eu tenho, você vai dominar. Só uma coisa
que eu não vou colocar na sua mão. A Bíblia diz que somente os alimentos, o pão que Faraó comia, é que José não cuidava. E isso é simples, porque o costume egípcio da comida, das bebidas, não era o mesmo do costume hebreu. Então ele não aceitava que José cuidasse da alimentação, porque se José cuidasse disso também, ele ia dar a comida diferente do que aquele egípcio estava acostumado. Somente o pão foi reservado para Faraó mesmo cuidar, e às vezes ele tinha um cozinheiro. José só não administrava o pão que ia à mesa de Potifar. O resto tudo estava em suas mãos. E se você observar até esse versículo 6, era uma bênção, irmã Zilda. Estava tudo correndo bem, estava tudo indo de vento em polpa, mas de repente, no versículo 7, a coisa muda. Ele diz que aconteceu depois dessas coisas, depois que todos estavam vendo a bênção do Senhor sobre José, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. E José vai dar uma resposta para aquela mulher, fala: olha, como que você fala isso? Olha ele resistindo à tentação, fala: olha, o seu marido me colocou sobre administração, sobre todas as coisas dele, ele confia em mim, e eu sou como ele aqui dentro, porque ele, talvez eu saiba mais sobre as coisas dele do que ele mesmo, só do pão que eu não cuido, e você me pedir isso, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer essa maldade, como que eu vou pecar contra o Senhor? Ele argumenta com ela. Mas eu quero mostrar para você que a Bíblia está falando que essa tentação que ele sofria, essa investida da mulher de Potifar, não foi uma vez só. Olha aí o versículo, cadê o versículo? 10. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia no versículo 10. Falando ela a José todos os dias. Sabe o que eu aprendo aqui? Que essa tentação, ela foi batendo, talvez naquela esperança do ditado do mundo, que você já ouviu: água mole em pedra dura, a tanto bate até que fura. Não é isso o detalhe do mundo, o ditado do mundo? É isso que eu vejo aqui. A Bíblia deixa claro, fala: olha, essa tentação não foi uma vez só, ela não investiu sobre ele uma vez só, mas ela investia todos os dias, porque o autor sagrado, o Espírito Santo, quer falar: olha, não é algo que é para se desprezar, não é uma tentação qualquer, mas é uma tentação que tem que ser levada em conta, porque ela não foi uma vez só, mas era todos os dias. Essa mulher batia na mesma tecla, irmã Isonilda, insistia com ele, e ele manteve-se fiel a Deus. Ele manteve-se fiel, porque ele separou bem as coisas e disse: olha, isso é maldade, isso é pecar contra o meu Deus. Ele tinha passado por tudo quanto é aflição, tinha sido traído pelos irmãos, tinha sido vendido escravo aos midianitas, os midianitas venderam para Potifar, para o Egito. Ele chegou na casa desse Senhor, continuou fiel ao Senhor, cheio de, vamos dizer, decepções familiares, cheio de problemas, irmã Isonilda. E talvez ele teria todas as desculpas do mundo, Anderson, para ceder essa tentação. Talvez ele poderia pensar, Paulino, no coração dele e falar: olha, a minha família me traiu, os meus irmãos de sangue fizeram mal a mim, os meus irmãos me venderam, os meus irmãos fizeram maldade porque me jogaram num poço, numa cisterna sem água. Ele poderia passar um monte de coisa na cabeça. Você quer saber? Eu venho para cá e essa mulher me trata bem, parece que ela gosta de mim, parece que ela até quer me agradar, quer me dar prazer, quer me dar alegria, e quando todos os outros me abandonaram, ele poderia ter uma desculpa para ele mesmo, irmão Cláudio, para ceder à tentação. Mas ele não, ele manteve-se fiel aos conceitos e aos preceitos do Deus que ele servia. E ele mesmo vai falar, olha, isso é maldade. Olha no versículo 9, olha lá: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele falou aqui da maldade contra o próximo, maldade contra aquele que ele tem que respeitar e amar e velar pela reputação, mas também do pecado contra Deus. Era isso que estava impingido no caráter de José. E por isso nós entendemos
que ele tinha a bênção de Deus, e tudo que ele colocava a mão, ele prosperava, porque Deus contemplava o coração de José. E aí nós continuamos vendo, diante da recusa, diante da persistência dele ser fiel a Deus, então se levanta o falso testemunho. Já que não tem jeito, não tem como, todo dia eu estou insistindo e ele não cai, ele não cede. Você quer saber? Eu vou levantar um falso testemunho. E aí nós vemos do versículo 13 até o versículo 23, justamente onde desembocou essa situação. Ele vai para a prisão, e você que conhece a história, lá na prisão aqui começa a falar o que aconteceu ali. O carcereiro viu que esse homem era diferente, que José era diferente, Jairo. E ele colocou os cuidados daquela carceragem todas na mão de José. Deixou para ele cuidar. Falou, olha, toma conta de tudo, eu não vou ter que cuidar de nada, é você que faz. Mais uma vez, termina o texto falando que Deus era com José. Depois você sabe o que ele faz, vai revelar os sonhos de Faraó, e ele vai ser o segundo no Egito, ele vai ter o discernimento da seca, vai preparar, você conhece, mas eu queria só até aqui, porque o que o Senhor me falou no meu coração, e a mensagem é simples, é para falar justamente, a primeira coisa, que eu quero que você guarde no seu coração, até porque o tempo está se acabando, é que a presença de Deus na minha vida e na sua vida, as bênçãos de Deus na minha vida e na sua vida, é mais evidenciada nos momentos de crise, é mais evidenciada nos momentos de dificuldade, porque quando tudo está bem, tudo está tranquilo, parece que nós não esquecemos, parece que nós entendemos que somos nós mesmos antes, parece que nós entendemos que o mérito é nosso. Mas quando a coisa não está nas suas mãos, quando a crise se instala, quando a dificuldade ela é real, aí nós evidenciamos mais as bênçãos e a graça de Deus sobre a nossa vida. É isso que esse texto está mostrando. Por isso que em 4 vezes aqui, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, deixou registrado que a palavra que mais repete aqui, Diácono Jones, é que o Senhor era com José, o Senhor abençoou José, tudo que ele fazia, o Senhor estava olhando e estava com a sua mão, porque nos momentos de dificuldade, que esse homem passou, uma coisa ele podia fazer, ele podia orar e confiar no Senhor, e ele sentia o resultado das suas orações, e da sua fidelidade a Deus, e ele se manteve assim. A segunda coisa que eu quero que você pense, que a presença de Deus, ela tem a finalidade de nos alegrar, isso é verdade, ela nos alegra, ela nos conforta, mas também ela nos fortalece para vencer as tentações. Ela tem a finalidade de trazer alegria, de trazer consolo, de trazer regozijo, mas também quando nós estamos na presença de Deus, quando a tentação chega, essa presença de Deus, Márcio, presbítero Jairo, é ela que nos segura, porque nós vamos assim, longe de mim eu pecar contra o meu Deus. Se nós estamos fortes espiritualmente, nós não vamos satisfazer a consciência da carne, mas se nós nos alimentarmos de coisas que não são espirituais, e que vão nos levar para enfraquecer a nossa carne, o que nós vamos fazer? Nós vamos ceder a qualquer tentação. Você quer ver um exemplo? Quando nós estamos passando um momento de crise, um momento de dificuldade financeira, às vezes ao invés de nós dobrarmos as nossas orações e clamarmos ao Senhor e falar, Senhor, eu vou continuar fiel ao Senhor, e o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai abrir as portas, sabe o que muitos fazem? Senhor, o Senhor sabe, né? Estou apertado, estou em um momento de crise. A primeira coisa, Senhor, eu vou deixar de ofertar. Eu ofertava para a obra de missões, eu ofertava para a igreja, eu era dizimista, mas essa situação de crise chegou, Senhor. Eu fraquejo, eu sou tentado, Luiz, e eu cedo. Ao invés de eu procurar o Senhor, ao invés de ficar firme com o Senhor, eu vou tocar naquilo que eu acho mais fácil, e eu cedo à tentação. Isso é um exemplo. Mas nos momentos de crise é o contrário. No momento de crise nós temos que falar, Senhor, é pela fé, Senhor, porque agora não tem jeito, se o Senhor não me socorrer, ai de mim, Senhor. E o Senhor está vendo, e você agir pela fé, confiando no Deus que é sobre a sua vida, e que deu o seu próprio Filho por você. A terceira coisa que eu quero que você pense,
é que o lugar mais seguro para se estar é na presença de Deus. Porque se nós estivermos na presença de Deus, pode haver traição, pode ter falsos testemunhos, irmãos podem nos trair, mas nós vamos continuar com a nossa fé inabalável. E as tentações que vão se apresentar diante de nós, vai ser mais fácil nós vencermos. A presença de Deus na nossa vida não impede momentos de dificuldade. Porque você tem Deus, porque você está orando, porque você está na presença de Deus, porque você tem cargo na igreja, porque você participa dos cultos, porque você sabe que a presença de Deus é sobre você, isso não te impede de ser tentado. Você quer ver algo? Você quer ver alguém? Jesus. Como que ele começou seu ministério? Jesus, ele é Deus. Mateus, lá no capítulo 4, vai falar que o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Jesus. Se Jesus foi tentado, imagine nós. Então, independente, irmã Rose, qual é o seu cargo, qual é a sua intimidade com Deus, você não está livre das tentações. Mas tá, pastor, até agora, o senhor falou de José, o senhor falou que ele foi firme, falou que ele não pecou, ele foi tentado, mas não cedeu. Mas aqui é um monte de pecadores, porque a palavra de Deus fala que não tem um justo sequer, pastor. Parece que eu olhando para a vida de José, eu não me enquadro, porque muitas vezes eu sou tentado, e sabe o que acontece, pastor? Eu cedo a tentação. Eu caio, e aí eu entro, onde que o Senhor falou comigo hoje. E eu, pastor, que às vezes sou tentado e cedo, onde que eu enquadro nisso? Eu enquadro que é por isso que Jesus veio. Porque se não tivesse ninguém cedido à tentação, Jesus não precisava vir, Anderson. Jesus só veio porque nós não agimos como José, porque nós somos falhos, porque nós somos feitos pecadores. E nós temos algo dentro de nós que é corruptível, uma semente que é incorruptível é somente o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus que é implantada em nós, é a presença de Deus, mas essa carne, esse ser é corruptível, e é por isso que eu quero falar para você, espera aí, esse é o padrão. José ficou firme, José tinha a presença de Deus, o Senhor, ele confiou no Senhor e correu para o Senhor quando ele foi tentado. Mas e eu, pastor, que às vezes não consigo, quando sou tentado eu falho. Aí nós caímos justamente porque que Jesus veio. A palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, diz que eis que o Senhor, Deus, criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Foi por isso que Jesus veio. Deus nos criou com retidão, mas o pecado entrou em Adão e por Adão todos pecaram. Então Deus teve que prover um meio para nos restaurar, que é o Senhor Jesus Cristo. É somente através de Jesus que nós temos essa reconciliação. Então, se nós não conseguimos ser como José, aonde que eu me enquadro? Eu me enquadro em Provérbios 28, 13, coloca aí para nós lá. Provérbios 28, 13, vai dizer que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, ou confessa as suas transgressões e o deixa, ele alcançará misericórdia. Mas aquele que os encobre, jamais prosperará. Mas não para por aí. 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, João escrevendo e disse o seguinte, fala, olha, você que pecar, se você confessar os seus pecados, para quem? Para Jesus. Ele é fiel e justo para nos purificar e nos limpar de qualquer injustiça. Pastor, então eu estou enquadrado aí, o que é que eu faço? Exatamente isso. Jesus é o meio de misericórdia. Jesus é aquele que mudou o sistema da lei, porque a lei falava, o homem que pecar, este morrerá. Sabe o que é que Jesus fez? Eu quero te lembrar. Jesus olha para o seu discípulo que falou para ele assim, olha, Jesus, eu te amo tanto, mas tanto, eu estou tão empolgado com o Senhor, que eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Lembra quem foi? Pedro, sanguíneo, emocional, né? Se empolga e fala, não, gostei demais, né? eu vou. Jesus vira para ele e fala, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Satanás requereu todos vocês para
peneirar vocês como trigo. Você já viu ralar trigo na peneira? Você então vai cuidar até só o dedo vai embora, que é uma peneira grossa para ralar o trigo, para fazer a farinha de trigo. E se você passar a mão, vai embora a sua mão. Jesus falou que Satanás queria fazer isso. Falou assim, mas tem um detalhe, Pedro. Eu roguei por vocês, eu orei por vocês. E tem mais um detalhe, Pedro. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus vem do coração de Pedro. E tem mais, Pedro. Eu vou ser levado. E antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Sabe o que acontece? Exatamente isso. A Bíblia diz que Jesus é preso. E eles falam, esse também é discípulo dele, olhando para Pedro. E Pedro nega, não sou não. Fala de novo, não sou eu. Não, mas você é assim, você fala como ele, você veste como ele, você cheira como ele, mais ou menos assim. E ele fala, não sou eu. E sai chorando, e a Bíblia diz que ele chora amargamente de arrependimento. Jesus é morto na cruz do Calvário, é sepultado, ele ressuscita ao 3º dia. Os discípulos desanimados estão pescando. Jesus ressuscita. Sabe aonde que Jesus vai? Sabe o que Jesus faz? Ele procura Pedro, que pecou contra ele, vai lá e fala assim, você está desligado da igreja, viu Pedro? Vou te desligar da igreja, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, o que está desligado na terra está desligado do céu. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Vem cá, Pedro. Você me negou 3 vezes. Lá no subconsciente Jesus está falando, então eu vou te perguntar a mesma quantidade de vezes, Sarabash, se tu me amas. Pedro, tu me amas, Pedro, a primeira vez. O fogo está aceso, o pão está colocado, o peixe está lá. Quando Pedro nega Jesus, tinha uma fogueira no meio da roda. Até os elementos ali psicológicos para remeter Pedro na imagem, quando ele negou, quando ele cometeu o seu erro, cometeu o seu pecado, Jesus refez ali para restaurar o discípulo, para restaurar uma vida, para restaurar uma alma. Pedro, tu me amas. Pedro certamente olha para aquela fogueira, remete para lá, para aquele local do Sinédrio, onde eles esbofetearam Jesus, onde que ele negou Jesus, e onde que a Bíblia diz que quando ele nega Jesus, o Senhor fitou os seus olhos em Pedro, para cumprir a palavra, e o galo cantou, está lá na sua Bíblia. Pedro certamente lembra, e talvez as lágrimas, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro. Novamente Pedro lembra das vezes, da segunda vez que ele negou Jesus, eu te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. E Jesus não para, porque foi 3 vezes que Pedro havia negado. Pedro, tu me amas, Pedro. Ele já desiste. Senhor, o Senhor sonda meu coração, porque o Senhor é onisciente, a minha vida é um livro aberto diante de ti. Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes se eu te amo ou não. É mais ou menos isso que Pedro falou. E aí Jesus responde para ele, então apacenta as minhas ovelhas, você está restaurado, porque as lágrimas de arrependimento que você chorou, eu contemplei. Eu estava sendo levado para a cruz do Calvário, mas os meus olhos estão sobre a terra, os meus olhos são como fogo consumidor, eu contemplo todas as coisas. A sua vida, Pedro, é um livro aberto diante de mim, e eu estou restaurando você, porque eu vi o seu arrependimento. Pastor, então respondendo a pergunta, eu não sou como José, eu cedi a tentação, o que eu faço, pastor? Jesus está perguntando, tu me amas, filho? Tu me amas, filha? Tu me amas? Confessa, vai e não peques mais. Eu estou limpando os teus pés, mas não peques mais, porque tu és precioso, tu és preciosa para mim. E eu não abro mão da sua vida. Eu não quero que a igreja tome essa atitude, desliga na terra, está desligado no céu, porque eu morri por você. Você é meu, você é minha, eu te comprei com meu sangue. Eu só quero te fortalecer, mas tem um detalhe: você vai ser tentado e vai ser tentada novamente. Na próxima vez,
Você vive a palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que diz o seguinte para mim e para você, falando o que o antes falou da graça de Deus: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Olha o Deus que te ama e que me ama. Até a tentação ele fala: eu te dou graça, eu acrescento graça para você passar. Basta você estar em mim, basta você não se desligar, basta você estar cheio da minha presença, basta você ter o Espírito Santo na sua vida, e eu vou te livrar e vou te ajudar. Ah, pastor, e eu caí? Então confessa, abandona a sua transgressão e você vai alcançar misericórdia. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus que te garante, porque Jesus te ama. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu por você. Jesus morreu por aquele que está lá na sarjeta e que precisa que a imagem e semelhança do Senhor alcance a vida dele, que esse evangelho entre no coração e transforme a vida dele. Você é o instrumento que Deus vai levar lá. Eu sou um instrumento para poder salvar vidas, porque Jesus está voltando. Não perca tempo e não deixe a acusação ser lançada sobre a sua vida, nem por Satanás, nem por irmãos, nem pela sociedade, e muito menos por você. Sabe por quê? Porque o seu passado, não vou me cansar de falar dessa frase aqui, o seu passado não te define, mas o que te define é ser nova criatura em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram e se fizeram novas todas as coisas para a glória de Deus. Estamos sendo transformados de dia em dia, de glória em glória, para nos encontrarmos com Ele. Ah, mas eu errei ontem, ótimo, amanhã é uma oportunidade para você não errar, porque o sábio aprende com o erro, ele vai desviando, e nós precisamos confessar, nós confessamos, e deixa Deus te restaurar, e Deus te ajudar na sua caminhada.